Igor, estamos com 14 aqui no Click Meeting. Tem mais gente entrando aqui. Acho que se quiser ir começando aí, à vontade. Então, só dando as boas-vindas de novo aqui para o nosso cliente, especialmente nosso cliente que está aqui no Click Meeting e também o pessoal do Instagram. Então, hoje é o Igor que vai tocar o conteúdo, basicamente. A gente vai bater um papo aqui, mas a maior parte vai ser trazido pelo Igor, que é a pessoa aí que está à frente de serviços. Né? Então, a gente vai estar trabalhando um conteúdo aí voltado bem prático, né, Igor? Voltado para aquilo que pode ser feito para aumentar a conversão no e-commerce. Então, a gente vai falar certamente desde descrição de produto, foto, carrinho, checkout, falar de tudo que está em jogo ali para conversão e também como aproveitar para reter cliente, né? Porque é mais difícil, mais caro nesse momento. Então, a gente tem que estar levando em conta a importância que tem reter o cliente, aquela pessoa que já comprou de nós ou já se relacionou com a nossa marca, nesse momento de dificuldade de atração de novos clientes, é muito importante a gente ter estratégias de retenção também. Então, deixar aí nas mãos do Igor aí, para ele ir começando o conteúdo. E o pessoal aqui no Click Meeting pode escrever no chat aqui, tá? Acho que o chat agora está funcionando. Quem tiver perguntas, ou se o pessoal quiser ir se identificando aqui no chat também, pelo nome, eu não consigo lembrar de todo mundo, mas está disponível ali o chat, vocês podem ir escrevendo perguntas ali também, para que a gente possa tá interagindo aí ao longo do webinar, beleza? Beleza. Débora, posta o link na bio do perfil da MailBiz, que aí o pessoal vai lá para clicar, tá? Porque aqui no comentário da live não dá para clicar. Mas, basicamente, o que a gente vai trazer no conteúdo de hoje, né? Nosso objetivo é mostrar, realmente, aqui para a galera do Click Meeting, mostrar um pouco das telas, dos sites que a gente fez e para vocês terem alguns insights de como melhorar a conversão da loja de vocês. A primeira coisa nesse momento, eu tô me ouvindo de volta. Talvez seja por causa do Instagram. Eu tô ouvindo bem. Eu tô deixando, inclusive, no mudo aqui no Click Meeting. Tô ouvindo meu retorno de volta, tipo um eco. Agora não está acontecendo, Igor. Vamos tentar seguir. Vou tentar não me desconcentrar. Mas nesse momento a gente está fazendo uma grande comunicação, né? Então a gente está comunicando muito para a nossa base, comunicando muito nas nossas redes sociais. A gente está tentando fazer de tudo para vender mais, né? O nosso objetivo nesse momento é aumentar as nossas vendas. O que acontece na grande maioria das vezes é que o que a gente está comunicando no nosso site ou na nossa rede social ou por e-mail, quando a gente leva os clientes para o site, ou seja, quando a gente efetivamente consegue jogar o cliente dentro da loja, a comunicação não é alinhada. Então, às vezes, a gente está com uma promoção de frete grátis, a gente está com uma promoção de um produto específico, de uma categoria com desconto. A gente tem um direcionamento dentro da nossa comunicação, no e-mail e tudo mais, e quando vem para o site, não reflete as mesmas coisas, né? Então, o primeiro enxoval que você tem que fazer, né, a primeira grande ação de conversão, é fazer com que esteja alinhado o teu canal de comunicação. Então, se alguém entra na tua rede social hoje, se alguém entrar na sua rede social hoje, qual é a identidade visual que está lá? Quais são as cores? Qual é o tom da conversa? Quais são os elementos gráficos, né, em cima da rede social? E se isso reflete exatamente o seu site? A gente percebe muitas vezes uma quebra de navegação, né? Não parece que você está no mesmo ambiente. Então, às vezes você entra na rede social desse lojista, cara, a rede social é incrível, bonita, feed harmonizado, os posts com bom layout, e você vai para a loja virtual, é completamente diferente. Então, primeiro passo de tudo, antes de fazer qualquer ação, de tomar qualquer ação, né, de fazer qualquer hackzinho ou qualquer mudança, primeira coisa esteja com o seu canal de comunicação e com o seu canal de conversão, que é teu próprio site, ou seja, lá aonde o cliente consegue comprar de você, com essas duas coisas alinhadas. Canal de comunicação e canal de conversão alinhados. Essa é a primeira etapa.
Uma vez que você tem esses dois pontos alinhados, se eu vou na sua rede social, ou se eu recebo o teu e-mail e vou no teu site, a comunicação é a mesma, você tem que partir para uma segunda etapa, que é a seguinte, aqui já vai até uma dica, eu quero que vocês anotem aqui para vocês não perderem. Você precisa entender como que o seu público navega no seu site. O que eu percebo na grande maioria dos projetos que a gente atende aqui? Muitos clientes acabam fazendo o site ou layout para eles, o que agrada a eles. Então, por exemplo, esse banner não ficou bonito, ficou feio. Essa vitrine aqui eu não gosto. Eu gosto de navegar num site X ou num site Y. Pensa sempre o seguinte, que nem sempre o seu público-alvo é uma pessoa como você. Certo? Às vezes eu, dono da loja, posso vender, por exemplo, para um público que não é o meu. Eu posso atender um cliente mais velho, eu posso atender um cliente de um outro gênero, eu posso atender um cliente que tem menos cultura digital. Então, não é aquilo que é importante para mim ou que cai no meu gosto que faz sentido para o meu público-alvo. Então, preciso ter essas duas coisas diferentes e divididas. Como que você descobre qual é o jeito, o melhor jeito, o jeito que o seu público-alvo quer navegar no seu site? Você precisa filmar a navegação dele. E aí eu já vou te dar uma dica de um aplicativo que é gratuito, que você instala no seu site, e todos os clientes que navegam no seu site, entram na tua loja e navegam naquelas categorias e tudo mais, você grava. Isso fica como um vídeo gravado dentro desse aplicativo, e você consegue consultar esses vídeos depois. Então, você consegue ter acesso a esses vídeos para você consultar esses vídeos depois e tirar suas conclusões sobre o melhor jeito ou onde os seus clientes estão tendo mais ou menos dificuldade na hora de navegar. Igor, fazendo só um parênteses, antes de você falar aí o nome do aplicativo. Cara, é incrível como o lojista em geral, assim, as pessoas em geral, não é nem talvez só lojistas, até profissionais de marketing também, tem esse negócio do gosto pessoal acima do que realmente funciona, né? No e-mail, cara, acontece a mesma coisa. Layout de e-mail é uma coisa cheia de achismos, né? As pessoas acham que, mas eu gosto mais assim, mas eu quero desse jeito, porque eu acho mais bonito, essa cor é mais bonita. E no e-mail, assim como no site, você pode filmar a navegação. No e-mail, você faz teste AB. É o teste AB que vai dizer qual conteúdo é mais relevante, que gera mais clique, que gera mais interesse. Não é a gente. As pessoas têm um certo, né, um ego muito grande. Não, mas é eu que sei. Tem carinho demais, né? Eu que sei o que vai acontecer, eu gosto ou eu não gosto. E quem tem que dizer isso é o cliente, é o consumidor. É o consumidor que é soberano para dizer o que funciona e o que não funciona. A gente, como profissional, tem que dar as formas de medir, tem que ter formas de medir, usar recursos de teste, né, de avaliação. E isso, cara, é assim, eu acho que é o início de tudo. Assumir que não sou eu que sei tudo, não sou eu que entendo 100% do meu mercado. Quem entende o mercado e vai me dar essa resposta é o meu público, né? Perfeito. E tem uma jogada maior, que é a seguinte: quando você cria a loja, ou seja, sai do zero, estou criando minha loja. Essa primeira etapa, na grande maioria das vezes, acaba sendo o seu gosto, porque você não tem referência. Então, você não sabe ainda como o seu cliente se comporta, qual é o melhor jeito, onde está tendo dificuldade ou não. Então, realmente é do seu jeito. Mas chega uma hora que você tem que dar vida ao seu filho. É como se você tivesse um filho pequeno e nos primeiros anos de vida você escolhesse a roupa dele. Mas, cara, quando seu filho já tem 15 anos, quando ele já é um adolescente, não é você mais que escolhe a roupa dele. É ele que escolhe o jeito de se vestir, né? Então, esse jeito essa melhor maneira de se navegar é teu próprio público que vai escolher a melhor forma de fazer isso. Então, o caminho ideal, agora a gente fez meio João Kleber aqui, né? Deu uma pausadinha na hora de falar o aplicativo, mas anota o nome aí. O nome do aplicativo é Hotjar. Hotjar. Aliás, eu vou até escrever aqui. Hotjar no Instagram. E escreve aí também nos comentários aqui do bate-papo. Vou escrever também. Hotjar. Esse aplicativo do Hotjar, ele é um aplicativo gratuito. Você não vai pagar nada. Só que ele tem um limite de gravações. Se eu não me engano, são 100.
gravações que ele te permite filmar. Mas 100 gravações já são o suficiente para você tirar suas conclusões e ver seus pontos de melhoria. Segunda coisa que você tem que fazer, deixar no seu site bem exposto, vou até abrir aqui um. Aqui, deixa eu compartilhar a tela que fica melhor. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês me confirmam aí se vocês estão conseguindo ver. Para mim apareceu a tela aqui. Apareceu? Legal. O pessoal respondeu aqui. Vocês estão vendo o site da Mimeria, né? Deixa eu ver. Agora sim, abri o site da Mimeria, que aliás é nosso cliente aqui também. Sim, coincidência, nosso cliente também. Aqui do lado direito, vocês estão vendo que tem um botãozinho do WhatsApp? Na parte inferior direita, aqui tem um botãozinho do WhatsApp para atendimento. Por que é importante vocês deixarem esse botãozinho do WhatsApp para atendimento disponível, tá? Porque é justamente ali que o cliente, na hora que está navegando e teve alguma dúvida, ele rapidinho consegue te acionar. Então, por exemplo, ele travou numa tela de produto e ele não consegue escolher, sei lá, o tamanho. Por algum motivo, esse layout não está tão claro. É lá no WhatsApp que ele vai falar, cara, estou tentando selecionar aqui e não estou conseguindo. Quanto menos barreira você cria, dessa chamada do seu cliente para ação, melhor. Então, ter ali o chat, seja uma GivoChat ou o WhatsApp, enfim, qualquer ferramenta de chat, mas que seja simples do cliente te chamar, caso ele tenha dúvida para navegar, também é uma outra forma de você descobrir o melhor jeito de você conseguir ter um layout perfeito para esse cliente. Beleza? Então, esses são os dois passos. Primeiro, se desprende, não é você que escolhe o melhor jeito de navegar, é o seu cliente, mas você precisa saber qual é o melhor jeito e o jeito que ele escolheu. Então, esteja aberto, primeiro, a filmar as gravações, filmar as navegações, e, em segundo lugar, usar o aplicativo de chat para você se aproximar um pouco mais dele e conseguir chegar a tempo das dúvidas, né? Aí, já falei de identidade visual, já falei sobre entender o público e já falei do Hotjar também. Aí tem o seguinte, o comportamento do cliente na hora de comprar, seja na loja física ou na loja online, é muito semelhante, tá? O cliente, ele da grande maioria das vezes, ele não sabe aquilo que é melhor para ele, né? Ele espera da loja ou espera do vendedor, no caso de loja física, que direcione ele na venda. Ou seja, melhor custo-benefício, o produto que melhor atende ele naquela necessidade que ele tem. Então, todos esses pontos são direcionados, na loja virtual, são direcionados pela tua navegação. Quando você vai num supermercado, por exemplo, você percebe que todo o design dos produtos no supermercado, eles são desenhados exclusivamente para você navegar por toda a loja e ter acesso a todos os produtos. Por exemplo, os produtos de maior giro, que as pessoas consomem mais, normalmente estão no final da loja, para fazer a pessoa navegar até o final. Então, o que acontece no online? Praticamente a mesma coisa. Você precisa usar os espaços que são mais nobres dentro do teu e-commerce para valorizar os seus produtos de maior giro, tá? Então, vitrine, full banner, né, que são os banners principais, banners de categoria, tudo isso precisa estar valorizando aqueles que são seus produtos de curva A. O que é produto de curva A? Se você fizer um Pareto, né, que é aquele 80-20, não sei se todo mundo conhece, mas é uma fórmula matemática para proporção. A curva A são os seus 20% dos produtos que trazem 80% do seu faturamento. Normalmente vai ser esse equilíbrio, tá? 20% dos seus produtos vão trazer 80% do seu faturamento. E como que você vai fazer isso, né? Como que você vai, de certa forma, aproveitar essas áreas nobres para divulgar esses 20% dos produtos? E eu vou compartilhar a tela de novo aqui com o pessoal do ClickMeet. Quem está aqui no Instagram e quer olhar lá o ClickMeet, acessa o perfil aqui da MailBiz e clica lá no link para vocês acessarem o ClickMeet e conseguirem ver Já apareceu aqui a sua tela de novo, certinho. Legal.
Aqui é a loja da Mimeria, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês o layout da loja da Mimeria. O que ele fez? Primeira coisa, full banner, né? Essa parte superior do site aqui. Ele colocou a campanha principal do momento, que é a Semana do Consumidor. Então, é a principal promoção que ele tem para oferecer para os clientes. Segundo, começa as categorias mais importantes. Então, cozinha e mesa é a categoria que ele mais vende, papelaria fina é a categoria que ele mais vende, decoração fofa é a terceira categoria que ele mais vende. Vocês estão vendo lá no menu que ele tem chaveiro, ele tem organizadores, ele tem baby kits, ele tem eletrônicos, ele tem temas, mas isso não é os 20% que trazem 80% do faturamento. Tá? Então, o que eles fazem? Eles dão prioridade a essa área que é mais nobre, que é o full banner, eles dão prioridade para que tenha os melhores conteúdos, tá? Segunda etapa, a de baixo, tarja de benefícios. Eles indicam para os clientes quais são os benefícios de comprar nessa loja em detrimento de outras lojas, tá? Então, o que eles fazem? 5% de desconto do boleto, frete grátis, 6 vezes sem juros, troca simples para a primeira devolução, e a primeira devolução é grátis. Então, é importante que você tenha essa taxa de benefícios mostrando para o seu cliente por que a tua loja é diferente de outras que vendam os mesmos produtos. Beleza? Segunda parte mais importante, os mini banners que estão aqui embaixo. Esses mini banners, normalmente, você dá foco para suas melhores categorias. Então, você está vendo aqui que térmicas é uma das melhores categorias, chaveiros é uma das melhores categorias e bolsas, categorias relacionadas a produto. Então, se você, sem enrolar muito, só nessa metade dessa página aqui do site de cima, você teoricamente já tem acesso aos 20% que importam para ele. E uma coisa importante, a tua comunicação, um exemplo aqui do primeiro banner, da Semana do Consumidor. Essa mesma identidade visual desse banner tem que ser o seu post lá na rede social. A pessoa tem que entender que faz parte da mesma coisa. Então, a Semana do Consumidor lá tem que comunicar igual, com as mesmas frases, com as mesmas fontes, com as mesmas cores. E depois, no e-mail, a mesma coisa. Exatamente. E no e-mail, a mesma coisa. No e-mail, a mesma Semana do Consumidor, com o mesmo layout, as mesmas fontes, as mesmas cores, para ele ter uma harmonia dessa comunicação e tudo fazer sentido, tudo ser mostrado de uma forma igualitária. Beleza? Parte de baixo, vitrines, lançamentos. Então, ele traz aqui uma dinâmica dos produtos que ele está adicionando mais. E, por último, de novo, 20% dos produtos que trazem 80% do faturamento. Produtos mais vendidos. Os produtos mais vendidos precisam estar aqui. Inclusive, no e-mail, você também tem que criar vitrines como essa. Eu estou falando da Semana do Consumidor, mas já coloco uma vitrine de produtos mais vendidos. Eu posso trazer essa mesma dinâmica da home para dentro das minhas peças de e-mail. Fazendo um parênteses, Igor, a gente fala muito aqui na MailBiz em 80-20, em curva A, curva B, curva C. No e-mail, você vai usar muito isso para fazer o planejamento mensal de campanhas. Normalmente, eu vou usar nas minhas campanhas temas, né? Eu vou definir os temas das campanhas baseado na minha curva A de produto. Então, eu vou naturalmente fazer mais temas que divulguem categorias e produtos que eu tenho maior demanda, que eu tenho mais giro. E isso tem que estar lá no planejamento. E agora, além do planejamento, falando do conteúdo, o que você falou ali das categorias que mais vendem, que estão destacadas no topo, no e-mail é a mesma coisa. A gente tem um topo do e-mail, onde temos lá o logotipo, etc., o cabeçalho. Normalmente, a gente orienta os nossos clientes a terem as categorias que mais vendem, se possível, as 4 que mais vendem, orientados da esquerda para a direita, porque a gente lê da esquerda para a direita. Inclusive, se a gente fizer lá o Hotjar no site, a gente vai ver que sempre o mouse costuma ir para o canto superior esquerdo primeiro, depois ele vai para o lado. Então, assim, cara, são coisas que parecem bobas, né? Parecem, tá, mas quem é que vai dar... Cara, não é. Se aquelas palavras aparecem primeiro, são elas que a gente vai primeiro se lembrar, e os produtos que mais têm giro são aqueles que, naturalmente, eu sou mais competitivo, né? Porque se eu gira mais, eu estou sendo competitivo, e também tem mais demanda do mercado, né? Eu tenho mais pessoas procurando por esses produtos.
E aí, no e-mail, o que, que é o grande erro que as empresas cometem? Ah, eu vou fazer lá um tema para vender o que está preso no estoque. Eu preciso zerar o meu estoque. Perfeito. Aí faz e-mail para divulgar só o que está preso no estoque. Não que você não possa fazer de vez em quando uma liquidação, tudo pode, ok? Mas não pode ser uma rotina, porque aí esse e-mail vai converter muito pouco. Ele vai estar lá com produtos talvez da curva C, que já tem pouca demanda, então mesmo com desconto, não vende. Né? Então fica aí uma dica também de orientar o e-mail a isso que foi feito no site, a essa montagem da vitrine no site repercutir no e-mail, tanto no planejamento como dentro do layout também, a gente tem que levar em conta esses produtos aí que tem maior demanda, né? E eu queria fazer até uma pergunta para as pessoas que estão aqui, se vocês puderem responder lá no bate-papo, acho que vale a pena. Que é o seguinte: na loja física, a equipe de vendedores de uma loja física, a primeira coisa que eles fazem no dia, vamos dar um exemplo aqui, uma loja de shopping, tá? O shopping abre às 10 horas. Esses vendedores chegam na loja 9 horas da manhã. Você sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Todos os vendedores arrumam a vitrine. A vitrine de uma loja, seja ela qual for, ela é mudada dia a dia. Dia a dia. Se você for no shopping essa semana, na Centauro, e você for na Centauro, na semana que vem são outros produtos, outras categorias, tá tudo mudado. Por quê? Porque é dinâmico. Isso é dinâmico. A pergunta que eu quero fazer para vocês, e quero que vocês respondam no chat aqui, é o seguinte: qual foi a última vez que você mudou as vitrines da tua loja virtual? Por completo. Todos os full banners, mini banner, vitrine de categoria, colocou uma em cima, outra embaixo, mudou a ordem dos produtos. Qual foi a última vez que você fez isso? Quanto tempo faz? Provavelmente faça muito tempo que você faz isso. A gente faz lojas virtuais aqui e depois as pessoas pedem ajustes posteriores e a gente vê os mesmos banners de quando a gente lançou, cara. Tipo, 3, 4 meses, entendeu? Isso precisa ser mudado assim toda semana, no mínimo todo mês. Você precisa dar uma repaginada ali para realmente trazer um fato novo, né? Principalmente quando você está trabalhando ativamente com e-mail, que você está impactando as mesmas pessoas sempre, você só vai fazer com que ela se engaje se tiver um fato novo. Imagina, você dispara o e-mail agora, ela entra, são as mesmas, a vitrine, a home é exatamente igual. E daqui uma semana você dispara um e-mail quando ela entra a mesma loja, com os mesmos produtos em destaque, mesma campanha. Então precisa ser um pouco mais dinâmico nesse sentido, né? Uma outra coisa que é legal também, aí serve mais para quem é multimarca. Muito mais para quem é multimarca do que para quem tem marca própria. Dar destaque para as marcas que você revende. Por que é importante dar destaque para as marcas que você revende na home do site, enfim, ou em áreas nobres ali dentro do site? Porque a credibilidade dessas marcas vai ser transferida para a tua loja. Então, por exemplo, a Centauro, ela revende outras marcas que são mais poderosas do que a Centauro se a gente pensar de maneira global. Então, a Centauro tem Nike, tem Adidas, tem, sei lá, cara, Topper, né, empresa brasileira. Tem diversas marcas de esporte que são mais poderosas globalmente. Quando você entra na Centauro, a parede da Centauro inteira são só os tênis das marcas mais poderosas. Por quê? Porque, de certa forma, você transfere a credibilidade dessas marcas que são fortes para a tua marca. Entendeu? Você faz essa transferência de credibilidade. Então, quando você coloca, por exemplo, eu sou uma multimarca de tênis, e aí eu sou, cara, revendo Nike, revendo Adidas, revendo Topper, revendo outras marcas de esporte, isso faz com que, de certa forma, você transfira, né, a credibilidade dessas marcas para a tua marca também. Então, é importante também, em uma área nobre, você dar destaque para as marcas que você revende, tá bom? E, em segundo lugar, e por último aqui nessa questão mais de visual, é você diminuir o caminho de navegação dos seus clientes. Então, a maioria das vezes eu percebo, principalmente nas categorias, e aí eu vou compartilhar minha tela de novo para dar um outro exemplo aqui. Segunda tela, compartilhar. Opa, prontinho. Tá vendo aí, né? Apareceu. Beleza. A maioria das vezes, o que acontece? Os lojistas, eles criam as categorias do site
baseados na forma como ele organiza os produtos dentro de casa. Então ele coloca lá, por exemplo, uma loja de moda, ele vai criar camiseta, camisa, ele vai criar boné, boné abarreta, boné não sei o que, boné surf. As pessoas não procuram desse jeito. Esse não é o jeito que as pessoas procuram. Então, uma forma de você conseguir reduzir o caminho é, quanto menor a quantidade de cliques para o cliente chegar no seu produto final, mais chance de você aumentar a conversão, porque ele está navegando menos. Tá? Então, por exemplo, o que a sua Track Boa fez aqui nesse caso? Criou uma navegação masculino e feminino. Então, por quê? Porque as roupas masculinas e as femininas da sua Track Boa têm os cortes que servem para mulher e homem. Beleza? Então, masculino e feminino já é uma separação de produtos. Eu já crio essa separação antes. Eu não preciso dar nenhum clique para me separar disso. Já está na tela, tá vendo? Eu passo o mouse e já tem a separação. Masculino, ele já mostra as categorias. Então, poxa, eu vou em camisetas. Camiseta masculina, eu não dei nenhum clique ainda. Quando eu clico, eu já estou direto na minha vitrine de produtos. Tá vendo? E eu já estou vendo aqui a minha arara toda de camisetas. Aí, um outro exemplo. Uma outra coisa importante. Sem que eu dê nenhum clique para entrar no produto, eu já consigo filtrar o tamanho. Então, beleza, aqui tem todas as camisetas, mas, cara, eu uso G. Eu clico aqui no G e ele já mostra dentro das categorias camiseta todas as variações que tem o tamanho G. Então, não perco tempo olhando camisetas que não sejam desse tamanho. Cara, eu vou pagar uma camiseta entre 70 e 99. Clico nela, de novo. A vitrine atualiza só. Olha, não tive que entrar em nenhum produto ainda para escolher o meu tamanho ou para fazer meu filtro de preço. E aqui agora eu tenho as camisetas que se enquadram naquilo que eu estou disposto a pagar. O preço que eu quero pagar e o tamanho que me serve. Então é muito importante vocês encurtarem, voltando para mim agora, é muito importante vocês encurtarem esse caminho do cliente, para que ele navegue menos. Imagina que ele tivesse que entrar produto a produto para ver qual era o tamanho disponível, para poder ver se tinha G, aí entra em frustração, não tem o tamanho dele, volta para trás, não tem o tamanho dele. Então, diminuir essa frustração e diminuir a quantidade de cliques que esse cliente tem até chegar a finalizar o produto é a melhor maneira. Beleza? Perfeito. Galera, se Igor, vocês tiverem, só antes de você falar, Vi, se vai vocês lá. tiverem dúvida ou alguma pergunta, vai deixando aqui no bate-papo, porque aí a gente tira a dúvida. E outra coisa também, deixa aqui no bate-papo do ClickMint ou do Instagram qual é o segmento de vocês. Porque aí quando a gente dá exemplo, acaba dando exemplo baseado no segmento de vocês. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. Se o pessoal puder escrever, para a gente ter uma ideia dos segmentos, né? Normalmente o pessoal escreve, se identifica aqui pelo chat qual é a loja, ou pelo menos qual é o segmento. Ó, agora o pessoal está digitando aqui, ó. Vamos ver aqui. Para a gente conseguir fazer algumas coisas, entrar um pouco mais em alguns cenários, né? Em alguns casos práticos de segmentos. Ó, o Sandro postou aqui livros. Legal. Tem mais 4 pessoas digitando aqui. Daí a gente consegue trazer instrumentos de medição. É bem específico. Bem específico. E-commerce multimarcas. Multimarcas Deve ser moda. deve ser moda, né, Bruna? Sim, moda. Legal, o pessoal está escrevendo aqui. Moda, a gente acabou de já dar alguns exemplos. Shop, tecnologia. Alianças. Galera que está aqui na live do Instagram, tá? Se vocês quiserem ver as telas que eu estou compartilhando, clica aqui no perfil da MailBiz e vai lá na bio, porque tem um link direto do webinar que a gente está fazendo aqui. Aqui no Instagram a gente só está tentando reaproveitar esse conteúdo, mas a gente está focando aqui na transmissão do webinar via link. Então clica aqui no da MailBiz, vai lá no link e entra por lá. Beleza? Pessoal, ao mesmo tempo que quem tiver dúvidas pode ir perguntando aqui. A gente vai respondendo aí durante. A gente está de olho no chat aqui, beleza? Vamos para a parte sinérgica agora, né? Por que a gente está falando de conversão e também estamos fazendo isso dentro da MailBiz, né? Porque no final das contas,
qualquer trabalho de geração de tráfego, seja e-mail, rede social, campanha paga, SEO, ele não vai ter efetividade de venda se você não tiver um ambiente de conversão propício, né? Então, o e-mail pode gerar uma taxa de clique lá no alto, 50% de abertura e 30% de clique. Mas se chegar lá no ambiente, não for um ambiente favorável para compra, você não vai conseguir converter isso em venda. Isso não tem nada a ver com o tráfego, né? Isso tem mais a ver com a questão da conversão mesmo, da usabilidade do site. Mais uma coisa importante é o seguinte: o teu site, ele precisa converter todo o tráfego que você gera no site, independente das fontes de tráfego, tá? Então, se é SEO, se é rede social, se são campanhas pagas, todo esse tráfego que você gera, uma parte desse tráfego você precisa reter. O que é reter? Quando eu tenho seguidor no Instagram, eu não tenho nenhum dado desse cliente. Eu não tenho o e-mail dele, eu não tenho o WhatsApp dele, eu não tenho nenhum cadastro. Então, ele não é minha base de clientes, ele é minha audiência. Ele não está transformado em minha base, ele é minha audiência. Então, se eu levo ele para o site, eu preciso transformar ele em base. Eu preciso ter a informação desse cliente, um e-mail, um telefone, para depois eu conseguir reimpactar ele sem ter que pagar por isso ou sem ter que depender do algoritmo das redes sociais, né? Então, para isso que você captura e-mail. É por isso que você precisa capturar e-mail desse tráfego que você gera. Imagina se 10% do tráfego que você gera desde quando você abriu a loja tivesse hoje dentro da sua base de clientes. Pega lá seu Analytics, do dia que você lançou a loja até hoje, vê a quantidade de visitas. Imagina se 10% de todas essas visitas tivessem cadastradas hoje na sua base. Teu cenário seria outro, tenho certeza disso. Então você precisa, dentro do teu layout, ter gatilhos que incentivem o cliente a se transformar em base, né? Ele está navegando no seu site, por que ele vai se cadastrar na tua base de e-mails, né? Por que ele vai deixar uma informação para você de maneira gratuita? O que você vai fazer por ele? A gente sempre fala que o jeito de você conseguir gerar um cadastro é usar uma isca, né? Você precisa dar alguma coisa em troca para que ele te ofereça um dado, né? Isso faz com que você incentive. Tem aquelas pessoas que se cadastram sem você oferecer nada em troca, mas você aumenta a quantidade de pessoas que se cadastram quando você dá alguma coisa em troca, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro mito que eu quero tirar aqui de vocês é o seguinte: o pop-up pode ser feio, mas o pop-up funciona. O pop-up pode ser feio, chato, pode ser o que for. Você, como lojista que acessa a loja todo dia, se incomoda pra caramba com aquele pop-up que aparece toda hora lá pedindo seu nome e e-mail. Mas, cara, funciona. Ainda é o jeito que mais funciona. Não sei se tem outro jeito aí. E aí, cara, entra de novo o negócio do ego, né? Ah, a gente ouve muito aqui na meu business. Ah, mas eu não gosto de pop-up. Ah, mas essas telinhas que aparecem na minha frente me incomoda. Eu não gosto disso, eu acho um saco. E eu sempre pergunto, assim, quando eu tenho a oportunidade, bem, ok, ninguém ama um pop-up, ninguém diz, meu Deus, cara, é a coisa que eu mais amo no mundo é ver um pop-up. Quero clicar no agora. Não, ninguém vai dizer que ama, mas se você está, primeiro, como o Igor falou, oferecendo algo em troca, que normalmente é uma vantagem para a primeira compra, é o que mais funciona. Você está oferecendo uma vantagem para a primeira compra. E isso funciona, isso traz leads para você, traz assinantes de news que você vai trabalhar para tentar engajar e gerar uma compra no futuro. E a experiência nos mostra que é o meio que mais funciona até hoje para captar leads de um site, né, de um tráfego, de um e-commerce. Cara, não tem por que você não usar. Tem que deixar de lado esse negócio de, mas eu não acho feio. Se você acha feio e funciona, você tem que olhar aquilo que o seu cliente quer. Se o cliente quer, ele quer o desconto na primeira compra, caramba. Você vai ignorar isso? Você quer um exemplo de feio que funciona? Comercial da Dolly, cara. Todo mundo sabe quem é o Dolinho. É feio, mas funciona, cara. Entendeu? Então a gente tem que ter na cabeça de que a gente não está fazendo pelo nosso gosto. A gente tem que fazer aquilo que é efetivo para o negócio. Então é feio. Às vezes, eu gosto muito de futebol e acabo usando muito exemplo de futebol, né? Às vezes, para ganhar o jogo, a gente tem que dar carrinho, cara. Entendeu? Sujar o uniforme. É feio, cara. Mas se tá dando resultado, a gente tem que jogar o jogo, cara. O importante é ganhar o jogo. Exato. E para ganhar o jogo de vender, pagando mais barato,
ou gerar tráfego com menos custo, você precisa construir base. E para construir base, pop-up funciona e tem funcionado muito bem. 3 exemplos de pop-up que eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, o Vini já deu exemplo. Vantagem na primeira compra. Então, ó, digita aqui teu e-mail e você ganha percentual ou valor nominal de desconto para você fazer na sua primeira compra. Alguns testes mostram que o valor funciona mais do que o percentual. Se você der R$20 para quem comprar acima de 200, em vez de dar 10%, olha só, é a mesma coisa. Só que o R$20 para quem comprar acima de 200 funciona melhor do que 10% acima de R$200. Então, de novo, né? É algo que deve ser testado, né? É o cliente que vai dizer. Exatamente. Mas tende a funcionar, não estou dizendo que vai funcionar em todos os casos, mas tende a funcionar melhor. E uma outra coisa que também tende a funcionar melhor é o frete em detrimento do desconto. Então, o frete, mesmo que você gaste o mesmo valor, R$20 de desconto e frete grátis, que o frete saia por R$20, o frete funciona melhor do que o valor. Mas, de novo, é teste, para cada segmento é um segmento, mas tende a funcionar melhor essa questão do frete. Aí tem mais outras 2 coisas que eu queria comentar com vocês. Primeira delas, em relação a pop-up ainda, tá? A captura de e-mail. Fazer coisas que capturem o e-mail do cliente. A segunda, primeiro essa questão do desconto na primeira compra. A segunda é o seguinte, hoje existem ferramentas que fazem gamificação. Então, tem até uma empresa que se chama Fidelizar Mais, que lançou uma funcionalidade chamada Gira Lead, que ela faz tipo uma roleta, e aí você clica lá na roletinha, ela gira, você põe seu e-mail, vamos lá, primeiro, você põe seu e-mail, é como se fosse uma ficha, e aí você vai lá na roleta e a roleta gira e escolhe um benefício para você ganhar. Um desconto, um frete, um brinde, tá tudo lá na roletinha. Então, isso faz com que seja menos chato colocar o e-mail e seja mais a questão da sorte e gamificação. Todo mundo gosta, né, de demonstrar que é sortudo ou que teve menos sorte, então, também, de novo, tende a fazer o pop-up ser um pouco mais atrativo. E a terceira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, uma coisa que também traz um valor percebido para a marca muito melhor. Pensa o seguinte, você vende, vou dar um exemplo aqui, você está vendendo esse celular aqui, certo? Esse celular aqui, ele custa R$500, beleza? E você vende a capinha desse celular, ou melhor, você vende o carregador desse celular, esse carregador aqui, você vende na sua loja por R$50, certo? Em vez de você dar 10% de desconto para esse cliente, na primeira compra, você faz o seguinte, deixa seu e-mail, que se você comprar o celular, você ganha um carregador. Para o cliente, o valor percebido é o mesmo, só que seu custo é menor. Por quê? Porque você não paga R$50 no carregador, você vende o carregador por R$50. Então, você vende o carregador por R$50. Então, o benefício para o cliente final é um benefício de R$50, porque ele ia ter que pagar isso para ter o carregador, só que você tem um custo menor, né? Porque você paga, sei lá, R$20 no carregador. Então, o valor percebido para o cliente é maior e o custo seu é menor. Então, o brinde de um produto que você vende tende também a funcionar e você entregar um valor percebido tendo um menor custo. Porque, querendo ou não, desconto nominal ou percentual é um dinheiro que você deixa de colocar dentro do caixa. Em contrapartida, um produto é um valor percebido maior por um custo mais baixo. Então, essas 3 dicas que eu daria aí para você fazer o pop-up ser um pouco mais legal. Trabalhar primeiro com desconto nominal ou percentual na primeira compra, com a roletinha, né? Usar essa roletinha para fazer ser um pouquinho mais dinâmico. E terceiro, usar brinde. Fazendo só um complemento, Igor, tem um outro formato também que funciona em algumas lojas tão bem quanto um pop-up, que é aquela barra de captura de e-mail que fica fixa na parte inferior do site, que ela fica na frente de todo o site. A gente tem alguns clientes testando esse modelo e tem dado resultado muito interessante. Então, ele não gera a interrupção do pop-up, né, de aparecer na frente,
mas ela aparece sempre, a não ser que a pessoa feche. Tem o X ali, ela pode fechar também. E isso fica nos cookies, depois não abre de novo. Mas é uma possibilidade também. Se alguém tiver resistência com pop-up e testou e comparou, e de novo eu digo, compara, né? Vê qual o nível de captação do pop-up e da barrinha. Às vezes pode deixar uma barrinha fixa lá embaixo, que também funciona desde que a gente observe o que a gente oferece, né? Essa vantagem aí para a primeira compra, ela é muito importante. Uma coisa Igor, a gente está com algumas perguntas. Só para finalizar, para fechar Tá. o ciclo mesmo. Tem algumas pessoas usando, em vez de falar que a pessoa vai ganhar um desconto na primeira compra e tudo mais, é lista VIP. Ou seja, as pessoas gostam de ser priorizadas. Você fala, ó, deixa seu e-mail aqui que você vai estar na minha lista VIP e você recebe as promoções em primeira mão, você tem descontos exclusivos. Todo mundo gosta dessa questão de exclusividade. Tem algumas marcas usando essa questão da lista VIP para não queimar margem, às vezes até por uma questão de brand, né, de não querer ficar queimando preço. Usa essa questão da lista VIP, que também é um jeito de você incentivar as pessoas a se cadastrarem. Manda lá, Vini. Tem uma pergunta aqui da Thaís Moraes. Ela perguntou, ela tem um plano de negócios, porque ela tirou da gaveta há alguns meses para abrir uma loja de roupas femininas. Está com o intuito de investir nisso. Ela perguntou se você considera um risco investir agora, nesse período nesse período que voltaremos, ou é uma grande oportunidade? Não, moda agora não é uma grande oportunidade. Agora, estou falando de hoje. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém sabe. Quem falar para você que sabe está mentindo, porque isso nunca aconteceu antes. Então, agora a moda, dentro da hierarquia de necessidades se chama pirâmide de Maslow. Existe uma teoria que fala sobre isso. O que é a necessidade humana na base da pirâmide, aquilo que é primeira necessidade e aquilo que vai trazendo para cima. A moda está muito ligada à autoestima, na grande maioria das vezes. E a autoestima está lá no topo da pirâmide. É uma das últimas coisas em relação à hierarquia de necessidades do ser humano. Então, moda é um negócio que sofre nesse momento, tá? Então, eu particularmente não investiria agora. Se eu tivesse o plano de abrir a loja, talvez eu fosse organizando outras coisas, do tipo, agora é uma boa hora de você abrir novos fornecedores, de você negociar condições de compra de estoque diferentes, porque está todo mundo querendo vender, então você pode comprar mais barato. Se você já tiver os produtos, aproveita esse tempo para você tirar a foto dos produtos, para você fazer a descrição, que são coisas que demoram e com o tempo você consegue, com um pouquinho mais de tempo, você consegue fazer de uma maneira mais qualificada. Então, lançar a loja nesse momento, eu acho que vai te gerar alguma frustração. Mas trabalhar na construção da loja, acho que vale. Os bastidores agora tá valendo a pena porque tá todo mundo contente. Legal. Concordo, cara. Tenho a mesma opinião. Pede uma aguinha aí que tá secando a garganta. O Kelton falou aqui, Igor, você é F, Vinícius, você é F. Obrigado aí, Kelton. Se pudesse identificar, não lembro se você é nosso cliente aqui ou não, enfim, obrigado. A Bruna mandou, você pode repetir a última dica do carregador? Posso? Vou repetir rapidinho. O cliente que compra um celular e ganha 10% de desconto, ele está ganhando R$50, certo? Quando você vende o celular e você dá o carregador de brinde, que custa R$50, você teve um custo menor e o valor percebido para o cliente é o mesmo. Essa foi a dica do carregador. Então, usa brinde, porque para o cliente dá na mesma, o valor percebido é o mesmo, mas para você é menos custo. Perfeito. Vamos seguir ali, não tem mais nenhuma pergunta. A Thaís tinha respondido ali sobre essa questão do desconto, do carregador. Legal. Legal, o Kelton respondeu aqui. Sou estagiário de marketing de um cliente de vocês, a Go Imports. Sim, Go Imports é nosso cliente. Legal, obrigado aí, Kelton. Beleza, vamos adiante aí, Igor. Bora. Segunda coisa, e aí vale muito a pena pensar nisso e você até trazer os números, né? Existe algumas plataformas que têm a funcionalidade de pop-up de abandono. Então, tem muita gente, não quero que quando entra no meu site apareça o pop-up. Beleza, então coloca quando o cara sair. Quando ele vai sair, que ele faz esse movimento de fechar o navegador, aparece um pop-up
como oportunidade, não perca, tal, pegue e resgate seu cupom, aí é a copy que você quiser, né, o texto que você quiser usar, mas o pop-up de saída também é uma boa funcionalidade de captura. Então vale a pena vocês, para quem não gosta do pop-up de entrada, pensa no pop-up de saída, que também é importante. Segunda, uma coisa importante agora, indo para a última parte aqui, que a gente vai falar um pouco mais de tráfego, tá? O ponto é o seguinte, minha loja não vende, tenho bastante acesso e minha loja não converte. Óbvio, pode ser tudo que a gente falou antes, essas melhorias que você tem que fazer aí na usabilidade do teu cliente, mas pode ser uma coisa também. Você está trazendo tráfego desqualificado, certo? Se eu tenho uma loja de sapatos masculinos, social, e abro essa loja num shopping que tem foco em jovens mulheres, minha loja pode ter sempre gente passando na porta, mas o tráfego é desqualificado, não vou conseguir vender. Então é importante que vocês entendam que a conversão da loja também está ligada ao tráfego qualificado. E o crescimento da sua base também está ligado ao tráfego qualificado. Porque se você traz um tráfego qualificado, pior ainda a chance do cara se cadastrar na tua base. Porque ele é desqualificado, ele não quer receber newsletter sua, ele não quer ver comunicação sua sequencialmente, ele quer de fato, ele não quer se conectar contigo, né? Você foi um tráfego desqualificado com ele. Então, quais são as maneiras de trazer tráfego desqualificado? Usar, primeiro, maneiras não tão lícitas assim de impactar cliente. Então, comprar base, comprar seguidor, fazer sorteio com blogueira. São maneiras, não estou nem falando que são, algumas delas são ilícitas, né? Comprar base, por exemplo, é ilícito. Mas fazer sorteio com blogueira não é tão ilícito, mas também não é tão qualificado, porque na maioria das vezes você faz com um influenciador mainstream, ou seja, minha mãe, minha avó e minha irmã seguem essa pessoa. Cara, dificilmente você vai ter um público como esse. Então, antes de você fazer qualquer coisa de tráfego, qualquer anúncio, qualquer estratégia de geração de tráfego, volta um passo para trás e cria uma coisa chamada perfil de cliente ideal. O que é o perfil de cliente ideal? Você vai acessar sua base lá na ferramenta MailBiz e você vai começar a olhar os clientes que você tem hoje que compraram na sua loja, o que eles compram, qual tipo de categoria eles mais compram, qual é o perfil desse cliente. Por exemplo, esse cliente ele é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, o que ele gosta, que outras páginas ele segue. Uma coisa que eu fazia muito era, que eu faço ainda, né? Eu vejo os stories do e-commerce varejo, eu acesso os stories do e-commerce varejo e vejo quem vê nossos stories no Instagram. Eu clico em alguns perfis e, cara, stalkeio mesmo. Vejo o feed do cara todinho. Entro nas páginas que ele segue e vejo as páginas que ele segue. Por quê? Porque eu quero mapear qual é o perfil do cara que me acompanha, do cara que vê meus conteúdos, da pessoa que dedica tempo consumindo meu conteúdo, eu quero ver qual é o perfil dela. Se ele gosta mais de preto ou de branco, se ele gosta mais da página do Geração de Valor ou se ele gosta mais do Geraldo Rufino, para que eu consiga criar o meu perfil do cliente ideal. Existe na internet uma série de formulários prontos, templates prontos, com perguntas e respostas, para você montar essa sua persona, né? Esse perfil de cliente ideal. Então, por exemplo, o que ele gosta, qual a idade que ele tem, qual é o sonho dele, quando ele consome seu produto, qual é o objetivo dele, que problema que ele quer resolver. Quando você tem a clareza da sua persona, as suas ações de marketing fazem mais sentido ou fazem menos sentido, né? Tenho certeza, a gente já até conversou sobre isso, eu e o Vinícius. O Vini lá tem o perfil de cliente ideal da MailBiz. Existe uma característica comum entre a maioria dos clientes da MailBiz. Aqueles que são mais rentáveis, aqueles que ficam mais tempo na base, aqueles que têm melhor resultado. Ele tem lá o perfil do cliente ideal. E você também precisa ter isso. Porque com isso você traz tráfego qualificado e aí vira uma cascata. Tráfego qualificado gera mais base gera mais conversão. Então tá tudo lá na ponta em entender o perfil do seu cliente ideal e saber exatamente se você está impactando as pessoas certas. Igor, e hoje em dia que a gente tem
um mundo de dados ao nosso dispor, né? Lembrando que o desafio hoje em dia não é dados, mas o desafio é interpretar os dados, tirar insights a partir dos dados. Uma dica que eu dou também para tentar chegar nesse perfil ideal de cliente é descobrir primeiro quem são os clientes VIP, né? Quem são aqueles que eu considero VIP na minha base. Eu tenho que ter um critério. Para mim, um cliente VIP é quem já fez mais de 10 pedidos, tem pedido nos últimos 6 meses, já fez mais de 10 e já gastou mais de... o ticket médio um pouco acima da média. Na média ele gasta, sei lá, R$300 comigo, se o meu ticket médio é 200, então ele gasta na média 300, ele já fez mais de 10 pedidos e ele tem um pedido nos últimos 6 meses. Um exemplo, esse eu posso considerar o meu critério de cliente VIP. Claro que isso varia muito conforme o segmento, conforme o ticket, uma série de coisas. Mas a gente trabalha muito aqui na MeioBiz isso. Quando você quer começar a trabalhar retenção, identifica quem são os VIPs. Porque no momento que você identifica eles, cara, você exporta da plataforma de e-commerce ou do ERP, exporta lá nome completo e você vai lá, Facebook, acessa esse cara, Instagram, acessa esse cara, LinkedIn, acessa esse cara. E você olha lá, vai ser 10 clientes. 15 clientes que seja, pega só os mais VIPs, que mais compram de você, que estão mais conectados à sua marca, e dá uma olhada nos interesses deles. Que idade eles têm, que tipo de conteúdo eles compartilham, que páginas eles seguem, porque aí você já vai ter noção de como atingir depois esse público com o seu marketing, com as estratégias que você vai trabalhar, principalmente em rede social. Né? Se você quer atrair esse público, ele vai estar nas redes sociais seguindo outras pessoas, ele vai deixar claro os interesses dele no perfil dele, e você vai, assim, atrair outras pessoas semelhantes a eles. E, melhor ainda, se ele comprou de você, você tem o e-mail dele. E se você tem o e-mail dele, você gera uma lista e você sobe esse público personalizado na rede social. Você sobe esse público personalizado no Facebook, no Instagram, pode ampliar ele lá com público semelhante, e aí você está impactando pessoas que vão ter características e interesses similares àqueles que mais compram de você. E aí você aumenta a chance de atrair um público novo com mais qualidade. Então, saber quem são os clientes VIP, cara, é a base de tudo. Quem são aqueles que mais se identificam com a sua marca, os fãs da sua marca mesmo, eles têm algumas características em comum. Só que a gente não sabe quais são elas. A gente não vai saber, não vai ter nada dizendo. Outra coisa, não está escrito na pedra. E aí você pode até confirmar com o teu próprio negócio da MeioBiz. Quando eu comecei meu negócio, há 3 anos atrás, eu tinha um perfil de cliente ideal, e com o tempo esse perfil de cliente ideal foi mudando. Né? Ele muda. Recebendo características para poder afunilar mais. O que eu falo muito nas palestras é o seguinte: você precisa ser um peixe grande dentro de um aquário pequeno. Então, quando você fala assim, direto eu pergunto isso: qual é o seu público? Eu tenho uma loja de roupa feminina. Meu público são mulheres. Cara, são mulheres. Você considera que, tipo, a característica de todas essas mulheres juntas são iguais, cara? As pessoas confundem persona com público-alvo. Exatamente. Né? Público-alvo é uma coisa totalmente mais abstrata e mais ampla. Meu público-alvo são mulheres de tal idade. Isso não é persona. Exatamente, isso não é persona. Isso é público-alvo. Exatamente. A persona são características específicas, detalhadas de cada... Caiu a live aqui no Instagram porque já deu 1 hora. Encerrou aqui. Mas vamos continuar aqui no webinar. A característica de persona são características muito específicas, entende? Ponto a ponto. Quando eu falo de ser um peixe grande dentro do aquário pequeno, eu vou até fazer um exercício com vocês bem rapidinho. Todas as pessoas dentro da nossa mente, existem umas caixinhas que a gente preenche com uma marca quando a gente pensa em um produto ou um problema que a gente precisa resolver. O exercício do Vinícius lá na MeioBiz é fazer com que vocês, quando pensem em ferramenta de e-mail, pensem em MeioBiz. Né? Mas outras marcas fazem esse exercício de muitas formas. Então, quero que vocês preencham aqui no bate-papo. Qual marca de refrigerante vem à tua cabeça de primeira? Assim, se eu falar refrigerante, qual é a marca que vem na tua cabeça? Coloca aí no bate-papo. A Bruna já respondeu Coca-Cola. Essa aí vai ser unanimidade. Exatamente. Mas aí, eu te pergunto outra coisa. Se a gente pensar num refrigerante que é bom para tomar acompanhado de pipoca, qual marca de refrigerante que vem à cabeça? Já começa a vir os Guaraná ali. Exatamente. O que a Guaraná criou? Dentro do mercado de refrigerante, ele criou um nicho
Ele criou um pequeno pedaço que ele domina. Se é com pipoca, não é Coca-Cola. Então ali, aquele aquário pequeno, ele é o peixe grande. É a mesma coisa com vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa feminina. Cara, mas as mulheres são tão características diferentes. Será que você não pode ter uma moda feminina para uma executiva que trabalha fora, que tem filhos pequenos e que é uma executiva que precisa trabalhar, por exemplo, de social? Ou você é uma roupa feminina para uma menina mais nova que está solteira, que vai para balada todo final de semana? Entende que são coisas diferentes? O jeito de comunicar é diferente? Para essa executiva, talvez não seja sextou, entendeu? A comunicação. Mas para a menina da balada, talvez seja sextou, entendeu? Então é importante você entender exatamente essa persona para você poder trazer tráfego qualificado. Cara, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Exato. Eu acho que marketing é muito isso. Se eu tento falar para todo mundo, aqui na própria MeioBiz, né, que a gente vende um produto relativamente comoditizado, né, e meio marketing tem 500 mil soluções, a gente tem que identificar quem realmente a gente consegue ajudar. E a gente sempre vai conseguir ajudar uma parcela pequena do mercado. Salvo aí empresas que criaram o carro lá, quando não existia carro, ou a primeira fabricante de celular lá, a Nokia, que explodiu porque quase não tinha concorrente. Então, salvo quem desbrava um mercado novo, salvo esses casos que são muito raros de acontecer, velho, a gente vai pegar um pedacinho. Né? E dura quanto tempo? Se você pensar na Nokia, quanto tempo durou essa, essa liderança de mercado, ou quase que um monopólio? Não durou quase nada. A empresa Nokia hoje quase não existe. Exatamente. Né? Então, se você parar para pensar, por mais que você domine um mercado de início, daqui a pouco tem um monte de concorrente. O importante é você ser um peixe grande dentro desse aquário pequeno, né? Definir a persona muito bem para você conseguir trazer tráfego qualificado. Tráfego qualificado vai te gerar base qualificada e base qualificada vai te gerar conversão. Ponto final. Acho que esse é o principal caminho. Então, a base de... Aí, só para concluir tudo que eu falei, a sua base de e-mails, ela não é só uma ferramenta de geração de tráfego. Ela é uma ferramenta que alimenta o seu documento de definição de persona para você gerar tráfego. Então, pense o seguinte, a tua base de e-mails ou a tua base de clientes, ela é como se fosse um motorzinho do aquário. O tráfego entra, vira a base te dá insights e você alimenta de novo as suas ferramentas que geram tráfego. Então, mais do que pensar na ferramenta de e-mail ou na ferramenta de CRM em si, né? Como uma ferramenta de, eu disparo o e-mail e vendo, esse cara é o motor que te faz definir a persona e saber se você está comunicando certo para o teu perfil de cliente ideal. Só tem como saber isso analisando o comportamento dos seus clientes dentro da base. Não tem outra maneira de fazer isso, entendeu? Sim, Igor, e é incrível como as empresas desperdiçam os dados que uma ferramenta, o CRM pode dar, né? Uma ferramenta de e-mail pode dar. Por exemplo, se você pensar assim, dentro da sua ferramenta de e-mail está registrado todos os cliques que as pessoas dão, todas as URLs onde elas clicaram. Então imagina que assim, eu quero trabalhar remarketing, quero fazer lá o remarketing no Instagram, no Facebook, de alguns produtos. Ao invés de você simplesmente subir todos os clientes, esses aqui são meus clientes, vou criar um público semelhante e vou impactar eles, que já é ok, já é legal. Você pode pegar, cara, eu vou pegar todo mundo que clicou em um produto que contenha essa marca. Então, por exemplo, eu vendo moda, eu vendo lá marca XYZ. Todo mundo que clicou em XYZ, nos últimos 30 dias ou 90 dias, eu vou botar numa lista e eu vou reimpactar esses caras. E se eu sei no meu CRM que esses caras são assinantes, eles ainda são leads, eles não fizeram o primeiro pedido, estão lá naquela lista de quem preencheu o pop-up. Se eu sei que eles são leads, eles não compraram ainda, cara, eu vou impactar eles com o quê? Eu vou impactar eles com o mesmo produto ou marca que eles têm interesse e talvez oferecendo mais uma vantagem. Vamos lá, eu sei que você gostou disso aqui, tem uma vantagem aqui para a primeira compra, você não usou seu cupom ainda, né? Então, cara, da onde partiu tudo isso? Da ferramenta de e-mail, porque você segmentou pelo clique. E, cara, se você me perguntar hoje, Igor, quantos por cento dos e-commerces usam isso? Cara, se chega a 5% é muito. Eu vou te dar um exemplo, também nessa linha, um exemplo muito ferrado que demonstra isso. Eu tô cadastrado num e-commerce que eu compro bastante. Na verdade, é um e-commerce, mas é serviço. Eu recebo uma mala em casa e tudo mais. Olha o que eles fizeram.
Por 2, 3 meses consecutivos, eu não aceitei receber a mala, né? Todo mês eles me mandam um e-mail para eu agendar ela para receber. Uns 2, 3 meses consecutivos eu não recebi. Eu estava navegando no Instagram, como eu estou cadastrado lá com meu e-mail e meu WhatsApp e tudo mais, estava navegando no Instagram, vi uma campanha deles, uma imagem dizendo assim, estamos com saudade. O que eles fizeram, basicamente? Eles entraram na ferramenta de e-mail, viram que eu não comprava há 3 meses e colocaram lá, estamos com saudade. Público personalizado. Me chamou a atenção no mesmo minuto. Uhum. Dentre todas as publicidades, e vocês podem olhar quando vocês navegam pelo feed da rede social, a cada 3, 4 publicações é uma publicidade. 3, 4 publicações é uma publicidade. Existe muita publicidade na internet. Então, para você chamar atenção, realmente você tem que usar esses artifícios que estão à tua disposição e pensar ele de maneira mais inteligente. Olhar para a ferramenta de e-mail como só um disparador é pensar muito pequeno frente a aquilo que a ferramenta de fato pode entregar. E os dados, né? E o valor que tem os dados. As pessoas menosprezam o valor dos dados. Os dados que estão ali, que a ferramenta de e-mail está gerando, que a própria plataforma de e-commerce está gerando lá, de quem comprou, o que comprou, o RP. Cara, tudo são dados que a gente tem que saber aproveitar. E, claro, começar aos poucos, né, Igor? Quem nunca fez um trabalho assim, cara, faz uma experiência. Faz uma vez no mês. Uma vez no mês eu vou parar, vou exportar lá meus clientes da ferramenta de e-mail ou da plataforma de e-commerce, vou jogar para fazer um público personalizado, vou testar remarketing. Teve alguém que falou aqui, acho que foi o Anderson, que ele falou, somos uma indústria e vamos ter e-commerce próprio no segundo semestre. Como aproveitar meus clientes do marketplace, né? Temos mais de 20 mil sem e-mail. Cara, faz o seguinte, exporta o telefone deles, porque você tem o telefone deles, a maioria das pessoas nos cadastros colocam um WhatsApp, você exporta essa lista e faz um remarketing. Dá para fazer remarketing com WhatsApp. Porque quando você faz a ativação do teu perfil na rede social, lembra que você tem que colocar um número de telefone para te confirmar por SMS? Isso não tem nada a ver com segurança. Ele só quer vincular o seu usuário a um número de telefone. Para quando eu subir esse número de telefone na lista, ele poder te impactar sabendo que esse telefone é seu. Então, dá para você transformar esses números de telefone em base de e-mails usando o remarketing. E aí, usando esse remarketing, tenta jogar esse cara para o site ou para uma landing page, para algum lugar que você capte o e-mail. Porque o e-mail realmente... Para uma LP direto para o e-mail, com certeza. Porque aí você realmente vai ter o lead, né? Ali na sua mão. Porque o celular, o WhatsApp, não é uma ferramenta ainda que você vai conseguir se comunicar em massa, né? Com grande número. Sim. Tem a pergunta da Thaís ali também, né? Público-alvo a quem pretendo vender, persona a quem de fato eu vendi. Praticamente isso? Na verdade, não. Na verdade, é o seguinte: o público-alvo são as características mais demográficas, né? Demográficas, exatamente. São as características demográficas. Então, mulher de entre 20 e 50 anos, de São Paulo. Essas são as características mais demográficas, né, do público-alvo. Ou seja, podem ser nessas características. A persona não. A persona é uma... Se você fosse definir uma pessoa, como que ela seria? Então, ela tem um nome, sei lá, Juliana, tem 30 anos, tem 2 filhos, tem uma rotina executiva, exatamente. O sonho dela é viajar para Disney. Essas características que são mais ligadas à personalidade te dão outros insights na hora de gerar público. Então, por exemplo, se meu público são de pessoas que têm sonho de ir para Disney, eu posso colocar como interesse na venda do meu produto Disney, entendeu? É uma coisa que é totalmente do meu segmento. Mas se todo mundo tem sonho de ir para Disney, eu vou encontrar essas pessoas lá. Então, a persona é uma característica mais ligada à personalidade e menos demográfica. Perfeito. Tem mais uma pergunta ali que o Sandro fez. Como vocês estão vendo o domínio de alguns marketplaces com relação principalmente ao poder de fazer tráfego que eles possuem? Perfeito, cara. Existe um movimento que começou agora nos Estados Unidos, ligados a marketplace, que é o seguinte: as grandes marcas estão saindo do marketplace. Por que isso está... A Nike, por exemplo, não vende mais na Amazon. Tá? Por que as marcas estão saindo dos marketplaces? Porque o marketplace é um ambiente hostil. O marketplace, ele quer a maior quantidade de produtos
no maior mix de produto, né? Então, diferentes categorias, no prazo mais rápido, pelo menor preço. Como que você faz isso? Você coloca todo mundo para brigar pelos mesmos clientes no mesmo ambiente. O marketplace, ele cria a concorrência e incentiva a concorrência para ele chegar nesses 3 objetivos. Então, você sobe muito produto, você vende ele mais barato e você vai melhorando teu prazo de entrega, custo de frete, para você conseguir atender esses clientes, né? Isso só é bom para uma pessoa, o marketplace. Por marketplace. Exatamente. Né? Porque ele tá... Ele não precisa estocar, não precisa dar garantia. Exatamente. Ele cobra uma comissão e, de certa forma, ele incentiva a concorrência, né? É como se você pegasse... Vamos pensar aqui no lance de paquera. Você pega 2 pessoas que você está paquerando, cria um grupo no WhatsApp com as 3 e fala aí, ó, disputem. Com o que eu vou jantar hoje, entendeu? É mais ou menos isso. Você vai pôr os 2 concorrentes, no caso do marketplace, 20, 30, 50 concorrentes diferentes para vender o mesmo produto no mesmo ambiente. Então, as grandes marcas, elas estão saindo fora dos marketplaces. E esse movimento, essa onda dentro da Amazon vai acontecer de maneira drástica, porque a Nike foi uma de que puxou o carro aí para conseguir fazer isso. Então, o que eu acho? O domínio dos marketplaces vai ser para empresas que não têm marca. Então, por exemplo, se você vende... vou dar um exemplo do óculos. Eu dei um exemplo do óculos em uma outra live que eu fiz e é bem interessante. Esse óculos aqui, ele foi fabricado na China. Essa armação aqui custou R$50 para mim. Certo? Essa mesma armação, a mesma, igualzinha, fabricada na China também, vendida pela Chili Beans, custa R$200. Por quê? Porque ele construiu marca. Ter Chili Beans aqui, do lado do óculos, quer dizer muito sobre mim. Entendeu? Existem características ligadas a Chili Beans, ao lifestyle Chili Beans, a tudo que a Chili Beans vendeu de história, que quando eu consumo um produto, eu não estou comprando só uma armação de óculos. Eu estou fazendo parte da comunidade Chili Beans. Então, Isso tem um preço. Exatamente. Isso tem um preço. Andar de BMW tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, assim, para você fugir dos marketplaces, você vai ter que construir marca e construir ela no ambiente físico e no ambiente digital. Não só no ambiente digital, né? Construir ela de maneira omnichannel. Se você não quer construir marca, se você quer ser só um revendedor, compro aqui e vendo ali, o marketplace é a melhor saída. É. E muitas vezes, né, Igor, o marketplace é o começo, né? É onde o lojista consegue gerar volume, gerar faturamento sem investir em mídia. Então, muitas vezes é por onde a gente vê que muito negócio digital começa, mas eu também tenho percebido que chega um momento que as empresas percebem que não é sustentável e não, você não tem um negócio completo nas suas mãos, você é parte de um negócio maior. Então, eu noto que os e-commerces chegam a um determinado patamar, eles começam a ver, não, mas agora é importante eu ter o meu canal, eu ter o meu tráfego, eu gerenciar o meu cliente, eu conhecer o meu cliente. E aí, quando você começa a ir para esse ponto, normalmente você já tem que ter um faturamento maior, até para você poder investir. Você vai precisar investir em tecnologia, em plataforma, em equipe, em marketing. Então, assim, eu acho muito interessante para o início de operações, mas eu não apostaria nisso numa estratégia de permanência, né? De, eu quero sempre viver de marketplace, a não ser que você queira conviver com bastante risco e surfar a onda, dependendo do que você vende, talvez vai dar por muito tempo, né? Mas tem que olhar muito. O cara que tinha uma lojinha que vendia de tudo, sabe esses comércios que vendem de tudo? Você entra lá, tem pilha, carregador, mochila, guarda-chuva. Exatamente. O cara que tem essas lojinhas que vende de tudo, no marketplace é o melhor lugar. Ele vende de tudo. No marketplace, vende mais quem anuncia mais. Quem vende celular, carteira, caneta. Cara, mudou o padrão da tomada. Então, agora eu vendo o negocinho da tomada. Assim, agora esses caras estão vendendo álcool gel, máscara. Amanhã eles estão vendendo spinner, entendeu? Esse perfil de cliente, de lojista, que eu não tenho nada contra, tá? É um perfil diferente. Exato. Inclusive, não é o meu perfil de cliente ideal. Esse perfil é o cara que vive a onda. Ele compra barato e vende mais caro. No marketplace é um lugar legal para ele
né, para fazer. Só que, de fato, ele não tem um negócio criado na rocha mesmo, né? Construção de marca, um ambiente que ele domina. É como se você comprasse uma franquia. Quando você compra uma franquia, você tem uma parte do negócio, mas o negócio não é seu. Se o franqueador quebrar, se a marca tiver sem reputação, o teu negócio vai ser impactado diretamente. Então, Exato. É a mesma opinião que eu tenho, cara. Eu falo muito para os clientes da MeioBiz, a gente tem que ter o marketplace participando da operação. Na maioria dos e-commerces é importante ter o marketplace também, mas eu acho muito importante o equilíbrio. Se você já tem marca própria, se você já construiu sua marca, já tem seu site, já tem sua audiência, mesclar, ter os dois, ok, o marketplace me complementa um faturamento legal, mas eu também sei atrair cliente, eu sei quem é o meu cliente, eu sei quem vê mais valor no que eu vendo, porque isso, em médio e longo prazo, é o que garante, garante não, né? Nada é garantido, mas aumenta as chances de eu permanecer no mercado, né? Então, depende muito disso, a visão. O marketplace tem um desafio que é o seguinte, na MeioBiz ou qualquer empresa, se você tem um único cliente que traz um faturamento muito importante para a tua empresa aumenta o risco. Então, por exemplo, se eu tenho 10 clientes e que cada um me traz de maneira igual o faturamento, eu tenho um certo risco. Agora, se eu tenho um cliente que me traz 50% do faturamento e 9 que me traz os outros 50%, eu tenho um risco muito maior. Então, o que acontece na maioria das vezes é que você vai no marketplace com uma margem um pouco mais apertada, embalando um monte de produto por dia, então seu estoque está girando, você está tendo volume, aí você põe mais gente para embalar, aí você tem que ter mais funcionário para responder. Então, sua estrutura vai crescendo, porque a sua quantidade de pedidos cresce também. O que acontece? Esse canal fez sua empresa estar em mais risco. Porque se esse canal zerar ou acontecer alguma coisa, conta bloqueada, qualquer coisa que acontecer no marketplace, as pessoas da sua estrutura se mantêm, mas os seus canais de venda não conseguem sozinho manter essas pessoas. Então você tem que pensar muito bem nesse equilíbrio, né? De não fazer nenhum canal de venda ser tão importante para você a ponto de que se ele não existisse, sua empresa não existiria mais. Perfeito. Igor, já estouramos nosso tempo aí, 1h20 já, cara. Nossa, voou. Tá faltando voz, né? Sim, voou, passou rápido demais. Cara, vamos finalizar aí tua palavra final aí sobre esse conteúdo muito legal que a gente trabalhou hoje, essas dicas práticas aí visando conversão e ao mesmo tempo aumento de base, né? Trabalho de retenção. Como é que você finaliza aí para nós esse conteúdo? Cara, eu finalizo. Não tem como eu finalizar sem fazer jabá. É simples assim. Se você não tem uma ferramenta de CRM ou de gestão de base, tenha. Pode ser a MailBiz, se você for o perfil de cliente ideal. Pode não ser a MailBiz, se você não for o perfil de cliente ideal. Mas tenha, dependente de qual for. Porque sem essa base, você não consegue retroalimentar suas campanhas e nem vender para os seus mesmos clientes. Se você não tem um dado do cliente, você não sabe quem é ele, você não tem informação nenhuma. Você está indo super no cheiro, apontando o dedo para cima e vendo para onde as coisas vão. Vou te dar um exemplo muito simples usando o que aconteceu agora. Os comerciantes fecharam as portas. Se todos esses comerciantes tivessem base de e-mail e WhatsApp de todos os clientes que já compraram na loja, bastava ele mandar um e-mail e um WhatsApp para toda a base de clientes e falar: a partir de hoje a gente atende delivery. Ou fazer o público personalizado na rede social e acessar o cara dentro do Instagram. Ia impactar, mas talvez nem tanto. Entendeu? Provavelmente esses caras não tinham essa base de CRM, a maioria deles, né? E não estou falando provavelmente porque eu conversei com alguns deles e não tinham. E por isso que sofreram isso. Então, a base do seu negócio é sua base de clientes. Segunda coisa, e aí é o meu jabá, segue a gente lá no Instagram. A gente produz conteúdo todo dia nos stories, IGTV, live. Hoje mesmo às 8 vai ter uma live lá no Instagram. Acessa lá, @e-commerce varejo, segue a gente lá no Instagram, porque tem muito conteúdo bom que pode te ajudar em diversos assuntos. Não sou especialista em todos os assuntos, então eu convido muita gente para participar com a gente. O Vinícius já participou, enfim, a gente já fez muita coisa junto para poder cada um falar dentro das tuas características. Então segue a gente lá no Instagram também, que eu acho que pode te ajudar bastante. Bacana, Igor. Show de bola, cara. Último recado, rapidinho, jabazinho também. A gente liberou, ontem à noite, a gente liberou 600 banners, templates prontos de banner,
com os editáveis para você fazer download de graça lá no e-commerce varejo. Opa! Então, você entra lá no e-commerce varejo, vai lá nos destaques. Vai lá nos destaques. Tem mais de 600. A gente não precisa deixar. A gente não está captando e-mail, nem base. Não dá como isca, não. Agora, como vocês sabem meus segredos, eu não tenho mais muito segredo. Mas se deixar o e-mail, vocês já vão saber que é isca. Mas nesse caso, a gente está ajudando real, assim. Então, a gente liberou o link do Dropbox, está lá nos destaques do Instagram. E é só vocês entrarem lá e nos destaques vocês vão ter acesso a isso, vai poder baixar todos os editáveis. Tem mais de 600 banners, tem muita gente que não tem habilidade de design e tudo mais. Então, tá tudo lá para vocês editarem. No Photoshop vocês conseguem mudar produto, enfim, fazer o que vocês quiserem. Aí, eu vou contar meu segredinho. Quando você acessa meu Instagram, o Instagram te coloca para mim como um público engajado na minha página. Então, eu não estou captando o seu e-mail, mas eu vou conseguir te fazer remarketing se eu quiser. Aê, boa. Não, a gente tem que compartilhar, né, cara? É muito bom compartilhar essas coisas. O que a gente falou aqui são estratégias que podem ser aplicadas por qualquer e-commerce, e eu sou muito aberto também. Eu gosto de dar essas dicas, independente do que a gente está fazendo, seja uma conversa 1-a-1, seja um webinar, é importantíssimo. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, cara? Os negócios precisam ter esperança, ter ideias. Está tendo essa corrida aí para o mundo digital, muita gente que estava fora está tentando entrar, e quem está no digital viu que talvez não está com a estratégia correta, então é hora de alinhar a direção, né, definir para onde a gente vai, e eu agradeço muito a participação do Igor, por todo esse conteúdo aí que você trouxe para nós, cara, foi de extrema valia, né, de muita, tá muito ligado à urgência do momento, né, então acho que a gente vai conseguir aproveitar muita coisa aí, porque o tráfego não sumiu. O tráfego só está, talvez, um pouquinho mais adormecido. Mas, aumentou, né? E a concorrência está aumentando. Então, é mais difícil nesse momento. As pessoas também estão segurando, é lógico. Mas isso vai passar, cara. Isso é questão de algumas semanas, vai passar, o mercado volta. Então, a gente tem que estar olhando lá para frente, não ficar hiper preso no momento atual. Olhar o que vai acontecer ali na frente, que vai passar. Então, eu gosto muito de poder trazer essa palavra também para o nosso cliente, porque a gente tem essa esperança e essa ação, né, de não deixar o momento tomar conta, não deixar a tensão, o pânico tomar conta, e pensar que isso vai passar e a gente tem que reordenar a nossa estratégia para passar por esse momento. Aqui na Meio Biz... Última frase para concluir minha parte. Aproveita que você está com tempo para fazer aquelas coisas que você disse que não fazia porque você não tinha tempo. Exatamente. Principalmente estudar, né? Estudar é um momento que as pessoas deveriam aproveitar muito isso que está acontecendo agora para estudar, para aprender. Tem muita coisa que a gente não sabe e a gente não tem que ter vergonha disso, né? A gente não tem como saber de tudo, está sempre mudando, sempre surgindo novas tecnologias. Então, aproveitem para estudar. E aqui na Meio Biz eu já queria aproveitar o final desse webinar para reforçar que nós vamos ter um outro webinar dia 14 de abril, se eu não me engano. A gente vai estar notificando nas redes sociais e no e-mail também, onde a gente vai estar falando, eu vou estar passando dicas de como melhorar os resultados do e-mail dentro do e-commerce, como fazer uma estratégia de retenção. Vou estar falando lá com o pessoal da Camalion, com o Matheus da Camalion. O Matheus é nosso parceiro aí, então já antecipando, quem teve nesse webinar aqui, fica atento aí nos convites, a gente vai estar trazendo mais insights aí para esse momento de retomada, né, de onde as empresas estão tentando de alguma maneira olhar para o seu cliente, já que está difícil atrair o cliente novo. Então vamos seguir trazendo conteúdo relevante aqui na Meio Biz através dos webinars. Estava um pouco parado nos últimos meses, a gente acabou não produzindo muito webinar recentemente, mas estamos retomando com tudo aí essa atividade de webinar. Sem tempo de fazer, com certeza. Vamos fazer, né, cara? Nunca vi tanta live na minha vida, né, cara? O que mais tem agora é live no Instagram, em tudo que é lugar, tá todo mundo ao vivo. Ontem a gente faz todo dia 8 horas, né? Ontem tinha 41 lives ao mesmo tempo quando a gente estava fazendo. Sim, é uma loucura. Mas então é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Igor, mais uma vez. Valeu, mestre. Débora também, obrigado pela paciência aí, deu tudo certo. Deu tudo certo, cara. Brigadão aí. E a todo mundo que estava aqui presente, esse webinar fica gravado, nós vamos mandar a versão gravada para todo mundo que se inscreveu, então vocês vão receber gravado aí, compartilhem com outras pessoas. A ideia é estar trazendo o máximo de conhecimento aí para o nosso público. Muito obrigado por todos, nos vemos aí numa próxima. Até mais. Até mais.